Capítulo de número 37. Quantos acharam? Só 6 pessoas. Quantos acharam? E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia a má fama dos seus irmãos ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, eles se aborreceram e não podiam mais falar com José pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras ter domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti? Seus irmãos muito o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Diga-se, os seus irmãos o invejavam. Seu pai guardava no coração. Feche a Bíblia, pegue na mão de alguém. Aperte a mão dessa pessoa forte. Por 2 motivos. O primeiro é para acordar ela. O segundo é para que ela entenda que ela está viva e onde há vida há esperança. Se tiver um anel, uma aliança, aperta em cima. Vai doer, pastor? Vai nada. O crente pentecostal é acostumado a sentir dor. Pode apertar que ele aguenta. Segure firme na mão desse crente. Vamos orar todos juntos agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome bendito de Jesus, esse é o momento de pregar a tua boa, bendita, viva, poderosa e eficaz palavra. Senhor, nesse momento eu me desprendo de tudo aquilo que é meu. Nesse momento eu me desprendo dos meus achismos. Nesse momento, Pai, como dizia Jonathan Edwards, eu te peço que qualquer palavra que for minha, que o Senhor segure-a, pois eu só quero falar as palavras que forem tuas e fazer a tua vontade. Meu Pai, eu venho a esse altar tão totalmente do Senhor, que eu deixo de lado a minha eloquência, eu deixo de lado a minha teologia, eu deixo de lado a minha retórica, eu deixo de lado o meu poder de persuasão, tão somente para depender do Senhor e do seu direcionamento. Eu venho tão dependente do Senhor, que eu trago comigo algumas limitações. Eu não tenho, eu não posso, eu não opero milagre, eu não levanto caído, eu não abro porta. Porém, eu trago comigo algumas certezas maiores do que essa, que aquilo que eu não tenho, o Senhor tem, que aquilo que eu não posso, o Senhor pode, que aquilo que eu não faço, o Senhor faz, que lugares que eu não vou, o Senhor vai, que porta que eu não abro, o Senhor abre, que milagre que eu não faço, o Senhor faz. Por isso, nessa noite, Deus, onde houver alguém que não veio para essa quarta de cura dependendo de mim, mas que veio dependendo do Senhor,
da planta do pé ao alto da cabeça. Eu te peço um sinal da tua glória. Eu te peço um sinal de que o Senhor já está na igreja. Eu te peço um sinal do teu poder sobre a vida dele, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora já. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Meus lindos, a grande verdade é que essa noite, em 30 minutos, eu quero pregar subordinado ao único tema que é traições que promovem. Eu vou repetir. Essa noite eu quero pregar subordinado ao único tema que é traições que promovem. Para que você não esqueça o tema que será abordado nessa noite, eu vou contar até 3 e no 3 todos vão dizer o tema que eu acabei de falar. Vamos lá? 1, 2, 3. Só os homens agora. 1, 2, 3. Só as mulheres agora. 1, 2, 3. Toda a igreja mais uma vez. 1, 2, 3. Pastor, como eu posso ser promovido por intermédio de uma traição? Quando nós falamos na palavra traição, essa palavra gera talvez em alguns um arrepio. Em outros, essa palavra leva ele a um tempo esse pelo qual ele foi traído e até hoje ele não esqueceu. Quando nós falamos na palavra traição, nós falamos em traumas, inseguranças, medos, incertezas. Quando nós abordamos um tema traição, nós falamos de uma pessoa que foi falsa, nós falamos de uma pessoa que foi descabida, de uma pessoa que foi má, de uma pessoa que foi perversa, de uma pessoa que foi ruim. E também nós falamos de uma pessoa que foi enganada. Nós também falamos de uma que foi vítima. Nós falamos de uma que sofreu. Nós falamos de uma que sentiu a dor. Quando nós falamos de traição, nós podemos andar por toda a Bíblia Sagrada e nós vamos encontrar inúmeras. Uma delas, eu acabo de citar aqui minutos atrás, quando falei sobre Caim e o seu irmão Abel. Quando nós falamos em traição, nós logo pensamos na maior de todas, que foi a traição de Judas, aquele que veio da cidade de Iscariote. Judas, aquele que traiu o mestre, aquele que traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhou com ele 3 anos e meio, comeu da comida, comeu do pão, do peixe que Jesus multiplicou, ouviu Jesus pregar em barco, ouviu Jesus pregar em sinagoga, ouviu Jesus pregar em beira de tanque, ouviu Jesus pregar para a multidão e ouviu Jesus pregar dentro de um culto no lar, dentro de uma casa. Andou com Jesus, cuidou da oferta, cuidou do ministério, olhou para Jesus e disse: fique tranquilo, pois eu nunca vou deixar faltar nada, eu sempre vou administrar muito bem o dinheiro que entrar da oferta, para que nunca falte nada ao Senhor, nunca falte nada para os nossos amigos, para os seus discípulos. Alguém que abraçou Jesus, que apertou a mão dele, inclusive no dia da traição, apertou a sua mão, depois o beijou e ainda chamou Jesus de mestre. Quando nós falamos em traição, por que não lembrar de Sansão e Dalila? Por que não lembrar do homem que, quando entregou àquela mulher o seu segredo, levou a sua vida à ruína, entregou a sua vida nas mãos do inimigo, porque foi traído pela mulher que ele amava, contando para ela o seu segredo. Posso falar uma verdade, sim ou não? Todas as vezes que você pega o segredo de alguém e passa à frente, você senta no trono de Dalila. Se alguém contou um segredo para você, porque ele confiou em você, ele não te contou para depois você jogar na cara. Ele não te contou um segredo para depois você sair postando em grupo. Ele não contou um segredo para depois você sair por aí contando a um e ao outro. Quando alguém abriu com você o seu segredo,
é porque Ele confiou em você. Existem pessoas que abriram segredos comigo, coisas que ninguém nunca vai imaginar, de pessoas que ninguém nunca vai imaginar, porque eu nunca vou contar para ninguém. Se essas pessoas confiaram em mim, elas precisaram de mim, elas precisavam se abrir para alguém, elas me deram a honra de ser o escolhido para ouvi-las, abraçá-las, orar por elas, e esse segredo morrerá com ela, comigo e com Deus. Quando alguém confia em alguém e depois essa pessoa conta o que ela ouviu, qual é a diferença que ela tem para Dalila? Nenhum. Dalila descobre o segredo de Sansão e conta o segredo dele. E quando conta o segredo dele, coloca o ministério dele em ruína. Nesse momento, ele tem o seu cabelo cortado. Nesse momento, ele tem os seus olhos arrancados. E nesse momento, ele é preso. Quando nós falamos em traição, nós podemos andar pela Bíblia Sagrada e nós vamos encontrar muitos e muitos relatos. Por quê? Porque a traição é algo comum. A traição é algo que acontece. A traição acontece no meio de amigos. A traição acontece no meio de relacionamentos. Mas uma coisa é certa, pergunte qual? Pergunte qual? A pessoa traída nunca sairá no prejuízo. Porque quando alguém te traiu, você chorou, você ficou triste, você quis jogar tudo para o alto, mas essa traição vai te tornar mais forte do que você era. Traição dói, porque traição vem de onde a gente menos espera. Porque se um estranho me trair, nunca esperei nada dele. Ele fez foi pouco, poderia ter feito pior. A traição só dói porque ela vem de alguém que a gente ama, admira, respeita. Você sai por aí contando algo importante da sua vida para qualquer um? Você conta para qualquer um? Quando José contou o sonho dele para os seus irmãos, ele contou em caráter de respeito por eles. Quando José conta o seu sonho para os seus irmãos, José está dizendo assim: vocês são tão importantes para mim, que eu quero que vocês saibam do sonho que eu tive. Quando José conta o seu sonho para os seus irmãos, José está dizendo: eu só estou contando para vocês, porque vocês têm relevância, vocês têm importância na minha vida. E quando os irmãos ouviram o sonho, o que acontece? Eles têm inveja, raiva. Eles ficaram tão aborrecidos que já não aguentavam mais olhar para José. E olhe que José apenas contou o sonho. O sonho não era uma realidade. O sonho ainda precisava ser até interpretado, porque José tem um sonho de que os molhos do campo adoram a ele. Qual é a interpretação desse sonho? Ninguém sabia, mas só pelo fato dele ser um sonhador, os seus irmãos já estão odiando. Posso te ensinar uma coisa, sim ou não? Se você contar um projeto para alguém e o brilho dela sumir, pode saber que ela é do time dos irmãos de José. Se você contar um projeto, um sonho para alguém, e ela não se alegrar, e ela não se preocupar, e ela não quiser entrar no meio do teu sonho, no momento que você contou o sonho para ela, o brilho sumiu, pode saber que ela vai entrar no time dos que vão te trair. Só que a traição não mata, a traição fortalece. A traição não destrói, a traição te faz mais forte. José contou o seu sonho aos seus irmãos, e por eles mesmo ele fora traído. José era o filho mais querido de Jacó. Por quê? Porque José é fruto do relacionamento de Jacó com Raquel, a única mulher que ele amou. Nasce o seu filho, e o amor que ele tinha por Raquel, ele deposita sobre José. Amor não se demonstra só com palavras, amor se demonstra com atitudes. E por ele amar a José, ele faz para ele uma túnica de várias cores, com alguns simbolismos. O primeiro, diferenciar José dos demais. Segundo, dizer para José: eu te amo muito. Terceiro, mostrar para José que ele seria o seu sucessor. Como
Como, pastor? Se ele não era o filho primogênito, ele era o primogênito de Raquel, a única mulher com quem Jacó quis casar. Então, quando Jacó dá para ele a túnica de várias cores, Jacó está dizendo: José, você será a continuidade do meu nome. Você levará o nome da nossa família adiante. A escolha de José, a Bíblia fala da escolha do pai. A escolha do... Quantos aqui são escolhidos do pai? Há uma marca do pai sobre a sua vida. E é essa marca que diferencia você. Tem alguns que não aguentam ver o teu sorriso, outros não aguentam te ouvir falar, outros não aguentam ver a tua postagem na rede social, outros não aguentam te ver por perto, tão somente porque o Pai colocou uma marca na sua vida. E Deus me trouxe aqui essa noite tão somente para te dizer: nenhuma traição vai apagar a marca do Pai sobre a sua vida. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo: nenhuma traição vai parar a marca do Pai na sua vida. Levante a mão direita para cima, coloque no ombro do irmão que está à direita, balança ele, dá uma animada nele, fala para ele: você é filho amado, e sobre você existe a marca do Pai. Então não vai ser inveja, não vai ser a traição, não vai ser o disse-me-disse, não vai ser uma fofoca, nada vai parar a marca de Deus na sua vida. Sobre alguém que tem uma marca de Deus, eu preciso te alertar: a vida não é perfeita. Sobre alguém que tem a marca de Deus, nem tudo dá certo. Aquele jovem, por ter a marca do pai, ele é vendido. Quando ele é vendido, ele agora sai de filho amado, com uma túnica de muitas cores, e passa a usar uma roupa de escravo e a trabalhar em uma terra distante da sua. Terra essa que adorava outros deuses. Terra essa que ele não conhecia ninguém. Quem aqui gosta de ir para um lugar que não conhece ninguém? É difícil. É difícil. A gente prefere ir para um lugar onde a gente tem conhecidos. A gente prefere ir para um lugar onde a gente vai sentar com alguém, para a gente ter liberdade de conversar, de rir, de se alegrar. Ninguém vai deixar de ir para um lugar com um amigo para ir para um lugar sozinho. Ninguém vai deixar de estar em um lugar com muitos conhecidos para ir para um lugar onde é estranho. José não foi para lá por opção, José foi jogado lá. A traição jogou José no Egito. Você não entendeu? A traição jogou José no Egito. Onde veio a maior bênção da vida de José? Vocês estão desligados, não é possível. A traição, preste atenção, jogou. José não foi porque quis, não foi uma escolha. Ele não pediu para Deus, ele não pediu ao pai. Ele foi jogado no Egito por intermédio de uma traição. E os maiores milagres da sua vida ele viveu no Egito. Você não entendeu? A traição que fizeram contra você vai te promover para viver o maior milagre da sua vida. Não, não, pelo amor de Deus, sobe esse teclado, Fernandinho. Vem comigo, igreja. Vocês não estão entendendo, eu vou dizer de novo. A maior traição que fizeram contra você vão te promover aos maiores milagres da sua vida, aos maiores milagres da sua vida. Diga para alguém que está próximo de você: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Diga para outra pessoa agora: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Quantos testemunhos nós não temos de pessoas que viviam acomodadas em um lugar, sempre naquilo, na mesmice, e quando saíram daquele lugar revolucionaram a sua vida.
Quantas pessoas que trabalharam por anos e anos em um mesmo lugar, acomodados, acostumados, e quando foram mandados para fora, tiveram a sua vida transformada por uma ideia. Estão tramando mal contra você, é o bem que vão fazer na sua vida. Estão tentando puxar o teu tapete, vão ter uma surpresa, pergunte qual. Você é crente, e crente não tem a vida pautada no tapete, o crente tem a vida firme na rocha. Pode puxar meu tapete, irmão, que eu estou firme. Tem gente que tenta puxar o teu tapete, mas para surpresa dele, você está firme na rocha. O mal que te fizeram será o maior bem que vão te trazer. A traição não vai te matar. A traição não vai te parar. A traição vai te levar ao lugar do milagre. A traição vai te levar ao lugar de milagres. Quando José chega na terra do Egito, ele não sabe, ele não, mas o Senhor reservou aquela terra para abençoar a vida dele. Meus lindos, o que nós precisamos entender na vida de José é uma coisa muito importante. É que bênção nem sempre está condicionada ao que eu quero. Repito, bênção nem sempre está condicionada àquilo que eu quero. Vou te explicar. José chegou no Egito. Chegou aonde? Ele queria estar ali. Ele queria estar onde? Em casa. Ele queria voltar para a terra do seu pai. Ele queria voltar para a sua terra natal. Que terra? A terra prometida pelo Senhor, a terra de Canaã. Ele queria ir, sim ou não? Mas ele não recebeu. Mas sabe o que diz a Bíblia? O Senhor era com José. Sabe o que a gente precisa aprender, meu amigo? Que às vezes a gente não está recebendo o que a gente quer, mas a gente está recebendo o que Deus quer para a gente. Não é porque não está acontecendo o que você queria, que Deus não está trabalhando. Deus estava trabalhando na vida de José, sim ou não? Mas do jeito que José queria? Nem sempre vai ser do nosso jeito. A Bíblia diz que Deus era com... Presta atenção nisso. José vai parar na casa de Potifar, homem importantíssimo no Egito, influente, amigo de Faraó. Na casa dele, Potifar olha para José e percebe que Deus era na vida dele. Meu irmão, tem noção do que é isso que está no texto? Um ímpio perceber que Deus é na vida de um justo. Agora deixa eu te falar uma coisa. José estava ciente de que Deus era com ele? Não. Quantas vezes, meu Deus, isso é muito forte. Quantas vezes José dobrou o joelho e disse: Deus, se o Senhor me ama, me leva para minha casa, eu quero ver o meu pai. Quantas vezes ele disse? O Senhor levou? O Senhor tinha abandonado ele? O Senhor não respondeu, mas o Senhor era com ele. Não, pelo amor de Deus. Uma profundidade dessa e você não dá glória a Deus, eu não sei o que você quer. O Senhor não respondeu, mas o Senhor era com ele. O Senhor às vezes não está te respondendo, mas Ele é contigo. Ainda não chegou o que você queria, mas Deus é contigo. A loja ainda não abriu, mas Deus é contigo. O projeto ainda não saiu do papel, mas Deus é contigo. Ainda não deu certo, mas Deus é contigo. Olha a parte mais dolorosa agora. O Senhor abençoou ao eunuco de Faraó por causa da vida de José. Não, preste atenção. José chegou numa casa. Deus abençoou o dono da casa, os negócios do dono da casa, abençoou a casa. E a Bíblia é tão clara quando diz: e o campo?
abençoou a casa e as fazendas, o gado, os negócios, as ovelhas, os camelos. O Senhor abençoou tudo. Por causa de quem? E José estava como? Essa é a parte mais difícil de ser pastor. É quando você ora pelo milagre do irmão, o milagre acontece e não acontece o seu. Essa é a parte mais difícil. É quando você pede a Deus um milagre na vida de alguém, acontece, mas não acontece na sua. Por quê? Porque Deus não é com ele? Não, Deus é. Mas a resposta de Deus não é essa que você quer que ele lhe dê. Por causa de José, Deus abençoou uma casa, uma família e todos os negócios. E José estava abençoado do jeito de Deus, não do jeito dele. Porque bênção para José era voltar para casa, bênção para Deus era ele continuar firme com o Senhor. Bênção para José era voltar e receber um abraço de Jacó. Mas a verdadeira bênção era José ser abraçado por Deus. Você entende que o que você quer é uma coisa, mas a prioridade tem que ser o que Deus quer para você? E você entende que quando não há resposta, não significa abandono, significa que Deus está respondendo do jeito dele. José ficou naquela casa, faltou pão, faltou água, faltou roupa. O Senhor está cuidando de você também. Pastor, mas ainda não chegou do jeito que eu queria. Calma. Deus está trabalhando. Pastor, mas Deus já abençoou até a irmã. E olha que aquela irmã é tribulada, viu, pastor? Pastor, vou dizer uma coisa. A minha irmã recebeu a bênção primeiro do que eu. E olha que a bichinha fofoqueira que é o diabo. Descansa só mais um pouquinho. Deus está preparando a tua porção. E eu posso falar uma verdade, sim ou não? Quando vier, vem tudo de uma vez. Se é para o Senhor, aplaude mais forte. Quando vier, vai vir tudo de uma só vez. José está lá, olhando Potifar sendo abençoado, e está dizendo: Deus é muito bom com ele. Mas Deus não abençoava ele por causa dele, Deus estava abençoando ele por causa de José. Uma coisa que eu entendi na minha vida, por isso que eu sempre colei em lideranças, sempre. Eu colava nos meus pastores. Por quê? Porque eu sabia que mesmo no reino espiritual, eu ainda não tendo cargo nenhum, mas se eu andasse com quem era escolhido de Deus, da bênção que Deus ia mandar para ele, alguma coisa sobrava para mim. Sabe, uma coisa eu sempre entendi: se eu estiver perto de alguém que é abençoado por Deus, meu irmão, até o que sobrar é bom para mim. Potifar era abençoado por causa dele? Não, por causa de... Pois é, andar com uma pessoa abençoada traz bênção para a nossa vida. Se você anda com pessoas abençoadas, se prepare, você é o próximo abençoado. Se você anda com pessoas que contam testemunho, meus parabéns, você é o próximo a contar um testemunho. Se você anda com pessoas que frequentam a igreja, se prepare, você é o próximo a ficar firme na igreja. Se você anda com pessoas que são cheias de Deus, se prepare, você será o próximo a ser cheio da glória de Deus. Está indo tudo bem na vida de José, sim ou não? Mais ou menos. Mas ele só chegou até ali por causa de uma. Nós estamos dentro de um tema: traições que matam, é isso? Traições que promovem. E parece agora que as coisas começaram a andar. Parece que agora as coisas começaram a dar certo. Parece que agora as coisas começaram a funcionar. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. Irmão,
Enquanto você não entender isso, você vai viver quebrando a cabeça, se estressando. Deus não trabalha da nossa forma. Deus trabalha da forma dele. José está lá achando que agora vai começar a melhorar. Eu imagino, na cabeça de José, eu sou tão querido pelo meu Senhor, que qualquer dia desse eu peço para ele para tirar uma folga, e ele me levar até a casa do meu pai, para dar um abraço no meu pai. Quanta saudade que eu tenho de casa. As coisas estão melhorando tanto, está tudo indo tão bem. A Bíblia diz que ele era um jovem bonito, vistoso, de boa aparência. Agora, quando tudo parece que está bem, a mulher de seu senhor começa a cobiçá-lo. A mulher de seu senhor começa a querer se deitar com ele. Ele olha para ela e diz: não é possível. Pelo amor que eu tenho ao meu Senhor e pelo amor que eu tenho ao meu Deus. José chegou até ali por causa de uma traição. E agora? Agora mais uma vez ele sofrerá por causa de inverdades contadas pelos outros. Aquela mulher, por ser rejeitada por ele, o que é que ela faz? Ela mente para o seu marido, dizendo que ele tentou lhe violentar. Quantos aqui já sofreram por uma mentira contada pelos outros? É triste. Pense numa situação miserável, é você sofrer por mentiras contadas pelos outros. E o pior, vai dizer o quê? Porque quantas vezes eu imagino José dizendo: não fui eu, não fui eu, mas ninguém acredita. José tenta se defender, ninguém acredita. Ele é levado ao cárcere. E quando a vida parecia que ia estabilizar, ele agora vai para o pior lugar da sua vida, para uma prisão fria, fétida, úmida. Ele agora vai ter que conviver com ratos. Ele agora vai ter que conviver com um ambiente hostil. Ele agora vai ter que conviver com o verdadeiro abandono. Ele agora vai talvez viver a pior fase da sua vida. Foi traído pelos irmãos. E eu imagino que todas as vezes que ele trabalhava na casa de Potifar, ele lembrava da traição dos irmãos. Mas agora no cárcere, ele lembra da traição do irmão. E ele lembra da mentira que a mulher contou com o nome dele. Posso falar uma verdade, sim ou não? A traição não vai te parar. E as mentiras que contam com o seu nome também não vão te parar. Tem gente que é tão inescrupuloso. Tem gente que é tão sem vergonha. Tem gente que é tão mau caráter, que ele tem coragem de contar uma mentira como se fosse uma verdade. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite: nenhuma mentira vai colocar um ponto final na tua história, porque eu, teu Senhor, sou o Senhor da verdade. Anima o teu irmão, fala para ele: o teu Senhor é o Senhor da verdade. A bênção de Deus sobre a tua vida vai te levar até o lugar que Deus preparou para você. Não importa quantos empecilhos apareçam no meio do caminho. Não importam os obstáculos, não importam as traições, não importa as puxadas de tapete, não importa as calúnias, não importam as mentiras, não importa. Você vai chegar no lugar que Deus preparou para você chegar. Caluniado, ele vai parar na prisão. Na prisão ele interpreta 2 sonhos. Ele interpreta. Quantas vezes José tinha interpretado o sonho de alguém? Nenhuma. Porque nem o dele ele interpretou. Quantas vezes ele tinha interpretado o sonho de alguém? Na prisão, Deus vai te dar a habilidade que você não tinha.
Eu não sei o que está faltando para você dar glória a Deus. Vou dizer de novo: é na prisão que Deus vai te dar uma habilidade que você não tinha. É nos tempos difíceis que Deus vai te dar habilidades que você não tinha. É nos tempos difíceis que Deus vai te dar ideias que vão abençoar a tua vida. É nos tempos difíceis. Alguma vez ele já tinha interpretado sonho, mas na prisão ele interpretou. Logo 2. E pasmem os senhores e as senhoras, as duas interpretações deram certinho. Ele disse que o copeiro ia voltar para servir o vinho de Faraó e o padeiro ia ser morto. E no aniversário de Faraó, assim Faraó fez. Só que ele olhou para o copeiro e fez um pedido. Ele fez um, por favor. Quando chegar em Faraó, diga para ele que eu sou injustiçado. Diga para ele que eu nem daqui sou, eu vim de uma terra dos hebreus. Porque os meus irmãos me enganaram e me venderam por 20 moedas de prata. Preço de um escravo ruim, porque um escravo médio era 30. Eles me venderam por 20 moedas de prata, eu não sou daqui. Quando você subir, diga para Faraó que eu nunca dei em cima da mulher do meu senhor, nunca. Diga para ele a verdade. Diga para ele que Deus é comigo, mesmo que não pareça. E que eu sou uma pessoa boa, você pode me ajudar? Ele olha para ele e diz: fique tranquilo. É a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá. Só que quando o copeiro chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi esquecer. Porque no momento da prova todo mundo promete tudo, mas depois que tudo começa a dar certo, é difícil cumprir. Tem gente que diz assim: eu queria ter para ajudar. Irmão, nem diga isso, que eu sei que se você tivesse, você não ajudava. Se você não ajuda com o que tem hoje, se Deus te desse muito, você também não ajudava. Você só ia ficar mais avarento, só ia querer mais pisar nos outros, só ia querer mais trocar de carro. Só era isso que ia mudar. É por isso que Deus não dá. Aquele homem disse: José, fica tranquilo, eu vou lembrar de você. Lembrou? Lembrou? Não lembrou na hora dele, mas foi obrigado a lembrar na hora de Deus. Não, você não entendeu. O copeiro não lembrou de José na hora dele, mas lembrou na hora de Deus. Pegue na mão de alguém que está próximo de você. Levante essa pessoa da cadeira. Se você veio aqui para viver um plano seu, fique quieto. Mas se você veio para viver um plano de Deus, glorifique a Ele. Porque é o plano de Deus que vai prevalecer na sua vida. É o plano de Deus que vai prevalecer na sua existência. O copeiro chegou lá, lembrou de José? Lembrou? Pergunte por quê. Porque se o copeiro lembrasse de José no tempo dele, José seria servo de copeiro. O copeiro ia lembrar dele. No tempo dele, o copeiro ia promover ele. E o copeiro ia ter um servo. Quem? José. Deus, por um acaso, levou José ao Egito para ser servo de copeiro? Então, meu irmão, acorda. O que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Se anima, meu irmão, porque o projeto de Deus vai além do que você imaginou. Se alegra, coloca um sorriso nos lábios. O projeto de Deus vai além do teu. Se o copeiro tivesse lembrado, José seria servo de copeiro. Mas o projeto de Deus para José não era esse. Pode falar uma verdade, sim ou não? Se estão te esquecendo, glorifique a Deus por isso. Porque você não tem que ser lembrado na hora dos homens. Você tem que ser lembrado na hora de Deus. Porque o homem abre a porta, mas o homem também fecha a porta. O homem faz algo e depois ele joga na cara que fez alguma coisa. O homem te dá alguma coisa, mas depois te pede outra coisa em troca. Mas quando você for levantado no tempo de Deus, você não deve nada a homem nenhum. Passa-se
Passaram-se 2 anos. Quantos anos? Quantos anos? E agora, Deus é quem lembra de José. Deus dá um sonho a Faraó, que no caso são 2 sonhos que representam uma coisa só. Faraó consegue interpretar sonho? Faraó chamou todos os sábios e ninguém conseguiu interpretar. Mas na cadeia tinha um menino, que agora já era um homem de meia idade. Saiu de casa com 17, agora tem 30. Foi forjado na faculdade da vida. No seu corpo, ele traz marcas e feridas. Feridas dentro da alma. Feridas no seu corpo físico e também no seu espírito. Das dores, das traições. Não das traições que matam, mas das traições que promovem. Não as traições que derrubam, mas as traições que levantam. Não as traições que colocam ponto final, mas as traições que colocam uma vírgula e diz: continue essa bela história. Agora, Faraó precisa de alguém para interpretar aquele sonho. Ele precisa de alguém, Fernandinho, para resolver aquele problema. E quando ele precisa de alguém, o copeiro diz: Deus me perdoe dos meus pecados. Eu esqueci de um homem, do homem que me ajudou, do homem que me devolveu para cá. Ele revela sonho, Faraó, de uma forma impecável. Faraó disse: então é de um homem desse que eu preciso. Tira ele da prisão e traz ele aqui para o meu palácio. 6 amém, vou dizer de novo. Tira ele da prisão e coloca ele aqui no meu palácio. Isso durou 13 anos. 13 anos de altos e baixos. 13 anos de quando parecia que ia dar certo, não dava. 13 anos lembrando da traição do irmão. 13 anos lembrando das dores. 13 anos sendo humilhado. 13 anos sendo cuspido. Mas o tempo do palácio chegou. Eu posso ser boca de Deus para a tua vida? Então levante a mão para receber. Eu quero profetizar que 2025 dela é barácia. Eu estou sentindo meu amigo aqui, Fernandinho. Comece a canção que você vai cantar. Comece a canção que você vai cantar. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu vou profetizar sobre a sua vida agora. 2025 é o ano que Deus vai te tirar do cárcere e vai te levar até o palácio. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo para quem trouxe glória. 2025 é o ano que Deus vai te tirar da humilhação para te colocar no lugar da honra. 2025 é o ano da colheita. 2025 é o ano da bênção dobrada.